Todo mundo sabe que primeiro o futebol é sobre política, depois sobre dinheiro e depois, em último lugar, sobre esporte. Mas em primeiro lugar é política, do mais alto nível ao mais baixo e fedorento nível. Pois o que nós estamos vendo aqui é o mais alto até o mais baixo e fedorento nível da política, se movendo através do esporte. Um site especialista em vazar informações de camisas de times esportivos vazou a camisa que será o uniforme número 2, a camisa reserva da tradicional seleção brasileira. Tradicional porque falar de futebol é Brasil. Pode não estar nos seus melhores por causa da política, mas o Brasil realmente é tradição no futebol. O país que mais tem taças do mundo. Possivelmente vai ser alcançado e vai ser ultrapassado. Mas, vejam, foi anunciado que a amarelinha, o uniforme reserva, não vai ser o azul. O uniforme reserva será vermelho. Vermelho, que comunica muito bem o que nós sabemos em termos de política, baixa, suja e fétida. Pois é, senhoras e senhores, foi anunciado por um site. Eu estou colocando aí um print, inclusive, para que os desavisados não venham e falar isso é fake news. Não. Isso já rodou o mundo inteiro. O uniforme, o segundo uniforme da seleção brasileira, a camisa 2 da seleção para a Copa de 2026 será vermelha, diz o site Foot Headlines. Esse site ele é especialista, é uma referência em dar informações antecipadas das camisas das seleções, de grandes clubes, etc. E ele disse na segunda-feira, eu gravo na terça-feira, que a camisa da seleção não terá só o vermelho diferente, mas vai sair o símbolo da Nike e vai entrar ali o símbolo da Jordan, que faz parceria com a Nike em grandes lançamentos, né? Bom, enfim. Mas por que a camisa da seleção, a tradicional seleção brasileira, a tradicional amarelinha, não vai dar lugar para a branca com detalhes azuis, não vai dar detalhes azul com detalhes brancos, mas vai entrar um vermelho, camisa vermelha, calção vermelho? Por que eles vão fazer isso? Prestem muita atenção. O que acontece? Se você já leu 1984, se você já leu Revolução dos Bichos, se você já leu alguma coisa de George Orwell, o romancista político, você sabe muito bem que nós estamos vendo a desconstrução dos símbolos e dos valores identitários. Para se destruir uma nação, você primeiro precisa mudar os valores que esta nação se identifica. E essa nação se identifica. Então o que acontece é que a nação brasileira e vários países do mundo estão sendo bombardeados. As pessoas estão sendo bombardeadas por visões políticas, ideológicas, que visam especificamente desconstruir os valores que sustentam essas sociedades, esses países. Então vocês estão vendo claramente que os hinos estão sendo alterados. Aqui no Brasil, né, eles estão cantando desfiles destes, porque não pode falar dos filhos, porque isso aí é ofensivo, e blá, 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 é tóxico, heteroflex, heterotop. Pois é. E aí não é só uma questão de mudar o hino. Isso não pode ser mudado. Isso está no documento máximo do Brasil. Os selos, o hino, os símbolos não podem ser alterados. Por quê? São elementos que comunicam os valores, a identidade de um povo. Mas o que eles fazem? Eles mudam o hino em nome de uma ideia inclusiva, né? Para que a galera do arco-íris se sinta incluída, aceita, respeitada. Eu desconstruo o valor de uma nação por causa de uma minoria. E aí vocês veem com muita frequência que a justiça está corroborando com essa onda ideológica, tirando as Bíblias das repartições públicas, porque não pode ter a Bíblia, porque isso daí é ser muito opressor, na verdade, é discurso da época do bronze. E o que você faz? Mais uma atacada, você proíbe a oração. Proíbe a oração nas escolas, proíbe a oração em repartições públicas. Mais uma outra atacada. Você precisa tirar o crucifixo dos tribunais e das repartições públicas. Principalmente dos tribunais. Por quê? Ali é um símbolo religioso. Vamos mais um pouquinho? Você precisa proibir que o hino nacional seja cantado nas escolas.
porque isso é desnecessário. Isso tem a ver com ditadura militar. Isso é opressor demais. Tire um hino das escolas. Vai cantar o quê? Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. É isso. Cavalo tarado. É isso que eles botam nas escolas. Porque na escola tem tudo que não presta, menos ensino. Ok. E você põe um aluno para aprovar automaticamente. Porque você precisa de número. Para receber os fundos de investimento internacionais, você precisa de números, ok? Então vamos, aprovação automática. O ensino tá uma porcaria. Do superior a um ensino fundamental, tá uma porcaria. Então você precisa proibir um hino nacional. Porque isso é da época da ditadura, né? Você só pode permitir, e com muita briga judicial, que o hino seja cantado em escola cívico-militar. Aí eu te contei isso tudo para voltar aqui, não só falando da questão da mudança da língua, do nove línguas, você sabe muito bem do que eu estou falando, volta para a questão da política, do seu nível mais baixo e sujo, mais fétido possível. A seleção brasileira tem a seu uniforme tradicional. Eu lembro que em 2008 eu fui para o Japão, numa viagem missionária, e eu levei uma camiseta da seleção brasileira. E eu andando lá em Kihabara, uma avenida lá do Japão, dos eletrônicos e tudo mais, eu acho que o nome é esse, Kihabara. E aí, com a camisa da seleção, eles gritavam: Brasil, 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 Pelé, Ronaldo, Pelé, Pelé, Pelé. Identificando, sou brasileiro. Yes, 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 Brasil, Brasil, Brasil. Então, qualquer pessoa com a camisa amarela da seleção brasileira, todo mundo vai reconhecer e vai chamar de Brasil, brasileiro, brasileiro, brasileiro. Futebol, alegria. Mas o problema é que ano que vem é ano de eleição. E o atual partido, né, que está no poder, porque a eleição não se vem, se toma, o atual partido que está no poder, o símbolo que o comunica, que o faz referência, é o símbolo comunista, que é o vermelho. Não é o verde ou amarelo. E o verde e amarelo é o símbolo que vai, tradicionalmente, se remeter aos valores nacionalistas, aos patriotas, aos, aspas, bolsonaristas. Então, para eles, a população indo de verde e amarelo para os estádios, comemorando os gols e os jogos da seleção de verde e amarelo, será um problema. Então eles decidiram, para acabar com a polarização, polarizar ainda mais o país. Para unir o país, porque o que importa é o amor e fazer o L, eles vão dividir ainda mais o país. Com esquema com a CBF, trazendo uma camiseta vermelha. Então, vai tanto o tal patriota, ou o torcedor que quer só ir torcer, vai botar o verde e amarelo, ele vai ter que estar do lado ali com um cara com a camiseta vermelha, que nunca na história o Brasil se comunicou com vermelho e sempre foi verde, amarelo ou azul. E o branco. Verde, amarelo, azul e branco. São as cores do nosso país. E aí, por um jogo político, certo? Para não ver aí os patriotas, bolsonaristas, ou só o cidadão que é ir de verde e amarelo para o estádio, mas isso remeter a uma questão política, eles vão dividir mais ainda, só que agora colocando uma seleção, uma camisa da seleção brasileira, histórica, como vermelha. Meus irmãos, olha só, para concluir, eu nunca achei que eu, em sã consciência, na minha vida, eu iria concordar com Galvão Bueno. Pois preste atenção agora no que Galvão Bueno vai dizer. Olha isso, ó. A seleção brasileira e a história do futebol brasileiro, ela é muito séria, muito rica, de grandes conquistas, de alguns momentos difíceis, mas de grandes conquistas. Então, olha aqui, ó. A camisa azul da seleção brasileira, ela jogou a final em 58 contra a Suécia. Tá aí, ó. A camisa azul. Ela foi usada pela primeira vez na Copa do Mundo de 38. Foram 12 jogos com a camisa azul em Copa do Mundo. Foram 8 vitórias, um empate e 3 derrotas. Eu transmiti 52 jogos do Brasil em Copa do Mundo. Em 13 Copas do Mundo, mas diretamente foram 51. E 2 antes. Então, acho que tem algum direito de falar isso. É o inciso 3 do parágrafo do artigo 13. Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão um emblema descrito no inciso deste artigo, podendo variar de acordo com exigências do clima em modelos aprovados pela diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores. Por isso nós temos uma camisa
amarela e verde e outra camisa azul e branca. E segue aí o regulamento. Apareceu alguém para cometer aquilo que eu digo ser um crime. Saiu a notícia de que a fornecedora de camisas da seleção, com acordo com a CBF, para a Copa do Mundo de 26, a camisa azul vai deixar de existir. E vai ter uma camisa vermelha. Ele não quis falar tudo abertamente, né? Mas ele sabe que isso é Isso política. é uma ofensa. Pura política. Sem tamanho. CBF é um antro de História do política. futebol brasileiro. Né? Eu Inclusive tô histórico de muitíssimo corrupção. Não tem nem o que falar muita coisa aqui. Mas vocês sabem. Isso está muito longe de ser uma decisão dentro do esporte. Ou uma estratégia de marketing. Não, 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 não. Isso aí é política. Ano que vem é ano de eleição. E ano de Copa do Mundo. Prestem atenção. Nossa nação está sendo destruída. Não dá para fechar os olhos e ficar quieto. Não dá. A gente tem que falar desse negócio. Isso aqui é um absurdo. Absurdo. E pior é que vai ter gente comprando. Pior, vai ter gente comprando. Ó, clica no link que tá aqui embaixo, assista os nossos conteúdos lá no Aba Play, você vai gostar. Documentários sobre essas coisas que eu falo aqui, lá a coisa é aprofundada, tá? O link tá bem aqui embaixo. Um abraço, tchau, tchau.